Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que alegria nos reunimos aqui nesse dia para dar a glória ao nosso Deus. Amém, irmãos? Oremos a nosso Deus e digamos: Senhor dos céus, Deus da glória, Deus de poder, Deus das maravilhas, quão grande é o seu nome, Senhor, em toda a terra. Nos sentimos felizes, regozijados e muito gratos contigo por essa oportunidade tão maravilhosa que tu nos dá, que tu nos concede, Senhor, de estar aqui no meio de sua casa, de sua igreja, para aprender de sua doutrina, para aprender de seu caminho, para aprender de sua verdade, de tua palavra. Porque esse é o momento, Senhor Deus, onde se alimenta a nossa alma. E nosso único desejo, Senhor, é que tu aí do alto se agrade de nós, que tu nos olhes, Senhor, com bons olhos, que sejas tu a nossa luz, o nosso norte, e nos guie, Senhor Deus, nesse evangelho maravilhoso, até a vida eterna. Abençoa a tua igreja com poder neste lugar e em todo o mundo. Respalda e prospera sempre, Senhor, a pregação de sua palavra, e seja sua manifestação gloriosa no meio de sua igreja. Porque estamos sedentos de ti, Senhor, e desejamos receber todas as suas promessas, todas as suas bênçãos espirituais e materiais, e ante tudo, o conhecimento que vem do alto. Glorifica-te com teu poder e se agrada, Senhor. Tudo te pedimos, Senhor, e te expressamos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o louvor e a glória seja sempre ao nome do nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus hinos maravilhosos. E antes disso, já fazem muitos anos não realizamos um estudo bíblico ao vivo aqui na igreja de Weston. Hoje temos a oportunidade de ter irmãos de todo o sul da Flórida, desde Fort Myers, no oeste da costa da Flórida, até a igreja de Port St. Lucie. Glórias ao nome do nosso Deus. Glórias ao nosso Rei, irmãos. A grande família da fé, irmãos. E quisemos também aproveitar nesse instante a cumprimentar a todos os pastores que hoje nos visitam, e todos nós damos uma forte saudação à nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao nome do nosso Deus, poderoso é nosso Deus, irmãos. A irmã se dedicou nos últimos anos a fazer um trabalho maravilhoso com os novos CDs, com a nova música da igreja, irmãos. Eu sei que todos temos escutado, amém, irmãos? A todos nos fascina. Escolher uma é muito difícil, porque fala de tantas maravilhas do nosso Deus. Escutar a nossa irmã com essas novas melodias também nos inspira a todos, irmãos. Pois cantamos essa noite um desses novos hinos, o hino 245, que leva como título Deus cuidará de ti. Cantemos a nosso Deus, irmãos. Dios cuidará de ti, nada te
sempre a glória, o louvor e a exaltação seja em nome do nosso Deus, irmãos. Que hino maravilhoso, irmãos. Queremos convidar a todos que fiquemos de pé e cantemos ao nosso Deus, cantemos a Ele coros em seu nome, demos a glória a Ele, irmãos, porque hoje estamos em festa com o nosso Deus. Por isso cantemos este coro maravilhoso que tem como título, coro 150, Santo Espírito enche minha vida. Vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, louvado e glorificado seja para sempre o nome do nosso Deus. E chegou esse momento maravilhoso, irmãos, esse momento esperado por todos nós. Recebamos com todo o nosso carinho a nossa grande mestra, nossa querida irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, à igreja de Weston. Muito boa noite, irmãos, irmãs. O Senhor abençoe vocês grandemente e também gostaria de cumprimentar todos os irmãos e irmãs que vão assistir o vídeo do estudo bíblico dessa noite aqui em Weston, na Flórida, nos Estados Unidos. Cumprimento todos vocês também, aqueles que estão assistindo, que o meu Deus abençoe vocês grandemente. Podem sentar. Bem, hoje nós vamos ler no Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo muito comprido. Ele tem 72 versos e eu estarei lendo. Porém, se não conseguirmos ler tudo, vamos ler só a metade e a outra metade vamos ler em outro estudo bíblico, porque eu estou lendo na sequência os salmos e dando uma breve explicação de cada um, porque isto serve para muitas pessoas que entram na internet e querem saber alguma coisa específica sobre uns salmos. Então, fica a explicação específica para eles no estudo bíblico. Bem, com a ajuda do nosso Deus, vamos realizar a leitura desses salmos maravilhoso, o Salmo 78. E diz, nós temos um subtítulo na Bíblia em português que diz a fidelidade de Deus para com seu povo. Antigamente, o povo físico, o povo de Israel, aqueles quem Deus tinha formado, é sobre esse povo ou sobre os ombros desse povo que Deus estava olhando para o futuro e estava vendo o seu povo espiritual, o qual seria formado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele formaria o seu povo. Por isso, Deus cuidou também desse povo físico e material, porque deles estaria vindo no futuro o povo espiritual. É por isso que nós hoje nos sentimos felizes de conseguirmos desfrutar
das promessas que na época do passado o Senhor falava para Moisés. Ele falou para esse povo muitas coisas que nós hoje desfrutamos graças a ele. Contudo, e literalmente ou materialmente, nós estaremos lendo aqui. E aqui temos já as duas formas de interpretar, tanto a parte física e material, que era o povo, mas também a parte simbólica, a figura do futuro. Diz no verso 1: Escuta, povo meu, o meu ensinamento. Inclinai vosso ouvido às palavras de minha boca. Abrirei minha boca em parábolas. Publicarei os segredos do passado. Este verso se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho. E o Senhor, ele falava por meio de muitas metáforas, de muitas ilustrações, de muitas parábolas. Era assim que ele falava com o povo. E os discípulos perguntavam para o Senhor o porquê ele não falava claramente, porque ele falava só por meio de parábolas, porque era muito difícil de entender. Mas o Senhor disse que como o povo era tão duro e tão rebelde, tão incrédulo, eles não mereciam que o Senhor falasse claramente com eles, só por meio dessas figuras literárias, para que somente conseguissem entender aqueles que tinham um coração disposto, aberto para Deus. E os nécios, os insensatos, ficariam sem entender. Então se cumpriu nesse verso, porque o Senhor Jesus disse aqui no 2: Abrirei minha boca em parábolas, publicarei os segredos do passado. As coisas que temos ouvido e entendido, as quais nossos pais nos contaram. É como se também aqui não somente fosse o Senhor falando, mas também o remanescente falando com o Senhor sobre tudo o que Deus tinha feito no passado e que ele estava refazendo ou revivendo com eles. Quando o Senhor Jesus pregou com eles nesses momentos, ele começou a relembrar tudo o que Deus tinha ordenado. E hoje também o Espírito Santo, ele relembra tudo isso para nos ensinar. É por isso que nós estamos vivendo com Deus. É como se o Senhor estivesse revivendo esse presente conosco, porque para Deus não existe o tempo. Então, ele está vivendo esse presente, o que ele viveu com os antigos, o que o Senhor Jesus Cristo viveu com seus apóstolos pregando e o que Deus faz conosco, porque é o mesmo Deus e ele está revivendo todas essas coisas. Para ele não existe o tempo. Por isso, no verso 4 diz: Não as ocultaremos a seus filhos, contando a geração vindoura os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez naquela época com Moisés lá no deserto. 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Jacó e Israel são a mesma coisa, a qual mandou a nossos pais que comunicassem a seus filhos, para que o saiba a geração vindoura, e os filhos que nascerão, e os que se levantarão, que contem a seus filhos. Assim tem acontecido. As gerações que passaram, todos eles foram testemunhas do mandamento divino, das ordens, da lei do Senhor. O verso 7, a fim de que depositem em Deus sua confiança e não se esqueçam das obras de Deus, que guardem seus mandamentos. Mandamentos que vêm há milhares de anos e ainda hoje existem, estão aqui, vivos e vigentes no nosso coração. O 8, e não sejam como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não dispusera seu coração, nem seu espírito foi fiel para com Deus, falando dos antigos. Os filhos de Efraim, arqueiros armados, deram as costas no dia da batalha. 10, não guardaram a aliança com Deus, nem quiseram andar em sua lei, mas esqueceram-se de suas obras e de suas maravilhas que lhes mostrara. À vista de seus pais fez prodígios na terra do Egito, no campo de Zoan.
dividiu o mar e os fez passar. Aqui está falando das maravilhas que o Senhor fez naquela época, quando ele dividiu o mar e fez o povo de Israel passar no meio, quando eles estavam saindo do Egito, deteve as águas como no montão. 14. Guiou-lhes de dia com nuvem. Diz aqui que de dia tinha uma nuvem que estava guiando eles. A nuvem ia na frente, o povo ia atrás dela e eles eram orientados, guiados por essa bússola que era a nuvem. Então diz: guiou-lhes de dia com nuvem e toda a noite com o resplendor do fogo. Diz na Bíblia que tinha uma coluna de fogo à noite, porque eles tiveram de andar pelo deserto à noite. E a coluna de fogo iluminava o caminho para eles. Era assim como o Senhor guiava eles pelo deserto. No verso 15: fendeu as penhas no deserto e lhes deu de beber água abundantemente. Lembremos quando o Senhor fez a água sair da rocha, porque lá no deserto, num lugar específico, eles não tinham mais água para beber. Verso 16: pois tirou da penha torrentes e fez correr as águas como rios, mas ainda tornaram a pecar. O povo tornou a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, pois tentaram a Deus em seu coração, pedindo uma comida de seu gosto. E falaram contra Deus, dizendo: poderá preparar uma mesa no deserto? Será que Deus vai preparar uma mesa para nós e nos deixar um banquete no deserto? Quando eles falavam essas coisas, eles estavam tentando a Deus, eles estavam ofendendo a Deus. Diz no 20: eis que feriu a penha e brotaram as águas, e torrentes inundaram a terra. Poderá dar também o pão? Proverá a carne a seu povo? Dessa forma, eles estavam murmurando do nosso Deus, do Criador. Não foi suficiente para eles ver a água sair da rocha, mas eles começaram a falar: será que então ele pode colocar uma mesa na nossa frente e nos dar pão? Que triste a forma como essas pessoas pensavam. Tomara que Deus nos livre e nos guarde de nós sermos teimosos assim, insensatos e ofendermos a Deus com essas palavras. Que o Senhor nos ajude para que da nossa boca sempre saiam palavras sábias e entendidas para o nosso Deus, porque é isso que ele merece. No verso 21 diz: ouvindo isso, o Senhor, diz aqui que o Senhor ouviu tudo e indignou-se, acendeu-se o fogo contra Jacó, que é o próprio povo de Israel, e o furor subiu contra Israel. Jacó e Israel são a mesma coisa, porquanto não creram em Deus, nem confiaram em sua salvação. Contudo, mandou as nuvens de cima e abriu as portas dos céus, e fez chover sobre eles maná, para que comessem, e lhes deu trigo dos céus. Glória ao Senhor! Deus enviou o alimento desde os céus. Diz no 25: pão dos poderosos comeu o homem, enviou-lhes comida até saciá-los. Moveu no céu o vento do oriente e trouxe com seu poder o vento sul. E fez chover sobre eles carne como pó. Vamos lembrar quando o Senhor enviou as aves. E diz na Bíblia que, como areia do mar, ele enviou muitas aves para que eles comessem carne. No verso 28, fê-las cair no meio do seu arraial, ao redor de suas tendas. Comeram e saciaram-se, pois lhes satisfez seu desejo. Porém, não se apartavam de seu anseio, e ainda estava comida em sua boca, quando veio sobre eles a ira de Deus, e fez morrer os mais vigorosos deles, e derrubou aos escolhidos de Israel. Aqui veio o castigo do Senhor, quando eles estavam comendo dessa carne, porque eles tinham pedido mal. Eles tinham ofendido o Rei da Glória, eles tinham ofendido o Todo-Poderoso na forma como eles falaram com ele. Porque ao invés deles pedirem: Senhor, tu nos tiraste do Egito com a tua misericórdia, mas não temos comida. Nos dá comida porque tu podes nos dar comida. Porque depois dos sinais que vimos no Egito, sabemos que tu és poderoso e que não há nada impossível para ti. Essas deveriam ter sido as palavras que eles falassem com o Senhor.
Mas no seu furor e na sua teimosia, eles acharam que eram mais, que sabiam mais do que o próprio Deus. E aqui nós vemos o castigo que o Senhor lhes deu quando eles estavam comendo, e diz aqui que morreram os mais vigorosos deles e foram derrubados os escolhidos, aqueles quem Deus tinha escolhido quando tirou eles do Egito para que eles entrassem na terra de Canaã. Mas eles não conseguiram entrar na terra de Canaã, porque o castigo veio ainda com eles no deserto. E no verso 32 diz: com tudo isso, mesmo Deus enviando morte aos mais vigorosos, diz, com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Que triste esses corações tão duros, tão rebeldes, tão teimosos, quanta incredulidade. Verso 33. Então consumiu seus dias como um sopro, e seus anos em tribulação. Quando os fazia morrer, então buscavam a Deus, voltavam solícitos em sua busca, e lembravam-se de que Deus era seu refúgio, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Eles, porém, lisonjeavam-no com sua boca, e com sua língua lhe mentiam. O Senhor Jesus Cristo, ele também viu o povo assim. Quando ele foi pregar o evangelho, ele viu que as pessoas eram muito fanáticas, que eles fingiam santidade, fingiam ter muito de Deus, fingiam que estavam cumprindo os mandamentos de Moisés. Mas o Senhor falava para eles: essa aqui é uma geração má. Diz, com a sua boca lisonjeiam, mas o seu coração está muito longe de Deus. Era o que o Senhor Jesus Cristo disse. Diz no verso 37, pois seus corações não eram retos com ele, nem se mantiveram firmes em sua aliança. Mas ele, o nosso Deus, misericordioso, perdoava a maldade e não os exterminava. Muitas vezes desviou sua ira e não despertou todo o seu furor. Lembrou-se de que eram carne, um sopro que vai e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o provocaram no ermo? E voltavam a tentar a Deus e provocavam ao Santo de Israel. Não se lembraram de sua mão do dia que os remiu da angústia, quando operou no Egito seus prodígios e suas maravilhas no campo de Zoã. E converteu seus rios em sangue para que não pudessem beber em suas correntes. Quando o Senhor converteu o rio em sangue, aqui está nos contando tudo que o Senhor fez no Egito, mas nem com tudo isso eles se arrependeram. Diz aqui que fez aparecerem rãs para os destruírem, deu também à lagarta seus frutos, comia os frutos, o trabalho, e seus trabalhos ao gafanhoto, destruiu suas vinhas com granizo e seus figueirais com geada. O Senhor fez tudo isso no Egito para mostrar ao faraó que Deus era um Deus poderoso e que faraó tinha de deixar o povo do Senhor ir embora. Mas nem com todos esses sinais, nem faraó, nem o povo de Israel foram sensatos em querer venerar e reconhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus benevolente, que fazia misericórdia, que fazia prodígios e que tinha misericórdia das pessoas. Eles sempre tiveram um coração duro e rebelde. E aqui no verso 49 diz no 48, entregou ao granizo seus animais e seus gados entregou aos raios. Sobre eles lançou o ardor de sua ira, cólera, indignação e angústia. Um exército de anjos destruidores deu livre curso à sua ira. Não poupou suas vidas da morte, mas entregou sua vida à mortandade. Isto é verdade. Quando nós lemos os livros de Moisés, encontramos a história de como eles pereceram no deserto, morreram. E realmente aqueles que entraram na terra de Canaã foi o povo novo, quer dizer, a juventude, as crianças, os jovens foram os que entraram. Porque o povo que saiu do Egito pereceu castigado no deserto. No verso 51 diz, fez morrer todo o primogênito no Egito, as primícias de sua força nas tendas de Cã. Fez seu povo sair como ovelhas e os levou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança de modo que não tiveram temor, enquanto o mar cobria seus inimigos. Trouxe-os depois às fronteiras de sua terra santa.
a este monte que ganhou sua mão direita. Diz aqui que aproximou eles do rio Jordão e lá falou para Moisés: sobe ao topo do monte e verás a terra prometida de longe, porque tu não entrarás lá, porque o povo te fez pecar. Foi isso que Deus falou para Moisés. Então aqui continua a história, diz no 55, expulsou as nações de diante deles, com cordas repartiu suas terras em herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. E isso aconteceu com Josué, que ele foi o único que conseguiu entrar na terra de Canaã com esse novo povo, com essa nova geração, e eles tiveram de lutar contra muitas nações lá e derrotá-los para que eles pudessem possuir a terra que Deus tinha prometido para eles. Com dificuldade, cada um deles pôde receber a herança na terra de Canaã por causa da desobediência, do pecado e da rebeldia. Mas Deus tinha de cumprir a sua promessa, a sua palavra, o seu juramento. Ele queria cumprir isso e por isso o Senhor fez. Ele teve misericórdia com a nova geração. Aqui no verso 56 diz: mas eles tentaram e iraram ao Deus Altíssimo. Aqueles que entraram na terra de Canaã também continuaram no pecado, continuaram nos passos dos seus genitores, dos seus pais, dos antigos. Eles seguiram os maus passos deles, fazendo Deus se enraivecer com a idolatria. E diz aqui: e não guardaram seus testemunhos, todavia deram as costas e se rebelaram como seus pais, desviaram-se como arco enganoso. E lhe iraram com seus lugares altos, e o provocaram a zelo com suas imagens de escultura. Naquela época era Josué quem os guiava. O verso 59. Deus ouviu isso e irou-se, e sobremaneira se aborreceu de Israel. Deixou, portanto, o tabernáculo de Siló, a tenda em que morou entre os homens. Este tabernáculo era o que Moisés tinha feito no deserto, e eles entraram com ele desarmado na terra de Canaã, mas eles não voltaram a armar. Eles guardaram num lugar específico chamado Siló. Lá eles guardaram o tabernáculo, esperando a oportunidade para ver qual seria o lugar que Deus permitiria que eles fizessem o templo e armassem o tabernáculo para adorar ao Senhor. Mas como eles foram tão desobedientes e se entregaram ao pecado, à idolatria, o tabernáculo durou muitos anos lá em Siló. Então ninguém louvava Deus, ninguém buscava Deus naquela época, na época dos juízes. Aqui continuamos na leitura, no verso 61 diz: e entregou ao cativeiro seus valentes e sua glória nas mãos do inimigo. Entregou também seu povo à espada e irritou-se contra sua herança. O fogo devorou seus jovens, e não houve cantos nupciais para suas donzelas. Seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então despertou o Senhor como se tivesse dormido, como um guerreiro atordoado pelo vinho. E feriu seus inimigos nas partes posteriores, e lhes deu perpétua afronta. Rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim, mas sim a tribo de Judá, o monte de Sião, o qual amou. Aqui é onde diz que, mesmo os juízes estando governando na terra de Canaã, governando o povo, o Senhor permitiu que eles fossem escravizados e muitos deles morressem sob a mão dos reis que moravam naqueles lugares. Deus os castigou dessa forma, os entregando nas mãos dos seus inimigos. Mas depois o Senhor começou a olhar e ele queria ver onde ele estaria levantando o seu povo, onde ele levantaria o seu tabernáculo. O Senhor olhava para as tribos e diz aqui que aqueles que realmente estavam esperando serem escolhidos, que era a tenda de José, os seus filhos, Efraim e Manassés, eles tinham a esperança que Deus considerasse eles para isso, mas o Senhor não fez isso. O Senhor escolheu a tribo de Judá, para que lá na tribo de Judá, cuja capital é a Jerusalém, foi lá onde Deus ordenou que se fizesse o templo, mas para isso acontecer se passaram muitos séculos, séculos nos quais ninguém louvou a Deus, nem se fez sacrifícios, nem se glorificava o nome do Senhor como Deus tinha ordenado a Moisés no deserto.
Por isso, o Senhor se lamentava do esquecimento do seu povo com ele, da ingratidão do povo com o nosso Deus. E no verso 69 diz: edificou seu santuário como um lugar elevado, lá em Jerusalém, lá na tribo de Judá, como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi seu servo. Quantos séculos se passaram? Muitos séculos se passaram até Deus dar a ordem a Davi que não seria ele quem construiria o templo, mas o filho dele. E assim aconteceu. Foi quando o rei Salomão construiu o templo majestuoso lá na cidade de Jerusalém, na tribo de Judá. Diz aqui que o Senhor escolheu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos do rebanho, 71, de detrás das ovelhas o trouxe, para que apacentasse a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança, e os apacentou conforme a integridade de seu coração. Diz aqui que Davi realmente, no seu reinado, fez um bom trabalho, porque ele não foi atrás da idolatria, ele agradou a Deus nesse aspecto. Diz, e os apacentou conforme a integridade de seu coração, e os pastoreou com a perícia de suas mãos. E dessa forma é como Davi quis construir o templo ao Senhor, mas o Senhor lhe disse: tu não podes fazê-lo, porque derramaste muito sangue pelas guerras, pelas lutas que tens travado, mas o teu filho fará. E quando Deus disse a Davi que o filho dele levantaria o templo, o Senhor estava olhando para dois templos, o físico, aquele que o rei Salomão construiu, e aquele que no futuro o Senhor Jesus Cristo estaria construindo também. E entre esse templo maravilhoso estamos nós, dizendo ao Senhor: eis-nos aqui. Nos envia a nós, porque nós te amamos, te respeitamos, te valorizamos, nós te amamos, Senhor, nós vemos as tuas maravilhas e vemos a tua grandeza, nós queremos te agradecer todos os benefícios que tu tens dado para nós e todas as maravilhas que vimos da tua mão, nós consideramos elas. Amamos o Senhor e com a ajuda dele vamos conseguir atingir a perfeição, vamos conseguir andar no caminho da perfeição, que a glória e a honra seja para o nosso Deus. Acho que eu consegui ler esses salmos porque faz muitos dias que eu queria ler ele, é muito lindo e maravilhoso. E agora sim vamos começar com as perguntas. Boa noite, irmã. Que o Senhor abençoe. Meu coração se regozija de alegria de estar na sua presença. Minha pergunta está, irmã, no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Em Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 3? Sim. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmã, minha pergunta é: o Senhor nos deu uma dignidade espiritual. Eu gostaria que me ensinasse como guardá-la, reter ela em nossas vidas, cuidar dela, para que mantenha a unidade na igreja e com os irmãos. Muito obrigado, irmã. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, quer dizer, que vivamos na santidade. Quando falamos sobre viver em santidade, é porque para nós é muito claro o que devemos ser para conseguir obter os requisitos da santidade. Quer dizer que devemos ter fé, amor, paciência, misericórdia, alegria, gozo, confiar no Senhor, orar ao Senhor, ser bom testemunho, amar a Deus primeiro e logo após amar o nosso próximo. É isso que nós sabemos que temos de cumprir. É isso que significa andar como é digno da vocação que Cristo nos deu quando Ele nos chamou neste caminho. O Senhor Jesus, Ele disse: quem crer em mim,
e guardar os meus mandamentos. Guardar os mandamentos quer dizer cumpri-los. E ele disse: eles ganharão a vida eterna. É essa a vocação que o Senhor deu para nós, de seguir o caminho dele, cumprindo os mandamentos dele. O Senhor disse: os meus mandamentos não são difíceis de cumprir. Não são difíceis porque é o Espírito Santo quem vai ajudar vocês. E é Ele quem nos ajuda para que possamos cumprir os mandamentos. O Espírito Santo nos ajuda, Ele tira um pouco das fraquezas da nossa carne e Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos ajudando para seguir em frente e cumprir. Diz no 2, com toda humildade, não há arrogância. Vejam que nos Salmos, onde nós lemos agora há pouco, vemos que o povo, eles foram orgulhosos e arrogantes. Eles sempre foram arrogantes. E aqui diz que nós temos de ter humildade e mansidão. E que uns com outros temos de nos suportar, temos de ter paciência nesse amor que Deus dá para cada um de nós e no amor que nós também devemos dar, que é não sentir ódio, rancor, raivas, invejas, não andar em coisas erradas. É esse o verdadeiro amor e é essa a humildade e a mansidão que todos nós devemos ter andando no Senhor, crendo todos e amando ao Senhor e confiando no Senhor, numa só fé, num só Deus, num só batismo. É isso que diz aqui, seria essa unidade da fé, do Espírito, é isso que o Senhor quer. E aqui o apóstolo Paulo disse para nós que temos de guardar isso. Ele disse: procurando guardar a unidade do Espírito, quer dizer, prestando atenção para obedecer e fazer a vontade do Senhor. E isso é crer num corpo só. O corpo é a igreja e um só Espírito, o Espírito Santo, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, como Deus é um só, Ele quer que nós também sejamos um só. Não somos um no corpo, na matéria, mas no coração, sim. Um coração todos, somos todos um só coração para amar a Deus. Esse o vínculo, é essa profissão, é essa vocação que o Senhor deu para nós e que Ele quer que nós cumpramos diante dEle. E com a ajuda dEle vamos conseguir. Vamos seguir? Boa noite, irmã. Se a senhora me permitir, irmã, gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia. Antes de ir até Gálatas 6:2. Me permita ler, irmã? Sim. 6:2. Gálatas 6:2? Sim. Sim. Disse aqui: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu me encontro com esse versículo, irmã, encontrei uma contradição, porque aprendi na igreja que o Senhor nos tem ensinado que temos que ser misericordiosos, mas não devemos em nenhum momento que isso se converta em nossas vidas uma carga. E Deus nos fala em profecia: filho, não leve sobre ti responsabilidades e cargas que não te correspondem. E me encontro com esse versículo onde diz que levai as cargas um dos outros. Então, minha pergunta é, irmã, partindo dessa premissa, irmã, se as cargas que se refere este versículo são as obras da carne, é esse tipo de carga, irmã? Porque quando o Senhor me fala em profecia, entendo eu que seriam as cargas materiais. No verso 1 está a resposta da sua pergunta. No 6:1 diz: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, quer dizer que está se referindo ao quê? Ao pecado, a um pecado.
diz: se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós, os que sois espirituais, restaurai-o com o espírito de mansidão. Quer dizer, seja paciente com essa pessoa, ensine para essa pessoa com amor, com paciência, com mansidão, corrija ele, lhe faça ver o seu pecado, a sua fraqueza. Seria isso, não é? Considerando-te a ti mesmo, considerando que eu também sou um ser humano e que também eu poderia ter caído nessa armadilha do inimigo. Eu poderia ter caído nessa armadilha. E se eu tivesse caído, eu teria ficado muito triste. Eu teria sentido muita dor dos meus irmãos me desprezar deles, não me deixarem entrar na igreja por eu ter cometido essa falta. Porque eles não tiveram misericórdia de mim. Eles me afastaram. O que eu sentiria? O que eu sentiria, os outros também vão sentir. Então, eu vou considerar isso. É isso que significa levar as cargas uns dos outros. Está se referindo a essa situação de que, como nós somos seres humanos, somos carne e estamos expostos a cairmos nas armadilhas do inimigo, nas tentações, e quando alguém cair, o que devemos fazer é orar por essa pessoa, ensinar para ela, orientá-la e dizer: não faz de novo, não se deixe tentar do inimigo, Deus não gosta disso. Temos de ter paciência e orar por essas pessoas, mas não rejeitá-las. É isso o que significa este verso. Não está falando das dívidas ou se as pessoas não trabalham, então nós temos que trazer eles para dentro de casa. Não é isso. Está falando sobre quando alguém comete um pecado, porque diz aqui: se alguém for surpreendido em alguma falta, você poderá restaurá-lo com um espírito de mansidão, com muita paciência, diz aqui. Porque mais para frente, diz aqui no verso 6, mas o que está sendo instruído na palavra, reparta, quer dizer, compartilhe todos os seus bens, todas as boas coisas que você aprendeu com aquele que o instruiu. Isto quer dizer que, se nós criticarmos, como diz no verso 4, se nós criticarmos uma pessoa e não olharmos para nós mesmos também, porque é muito fácil criticar e falar mal de uma pessoa por ela ter caído numa falta. É muito bom criticar, mas e o dia que eu for criticada? É isso que quer dizer aqui, que como humanos temos que ter muita paciência. Diz aqui que temos que ter paciência, temos de ensinar com amor para que as pessoas mudem. E dessa mesma forma, Deus não veja em nós que nós achamos que somos o melhor, que nós somos o máximo e os outros são os fracos e eu sou o forte. Deus não quer que nós pensemos dessa forma, mas que todos levemos isso em consideração e nos ajudemos mutuamente uns com os outros. Por isso, diz na Bíblia que temos de orar uns pelos outros, para que Deus faça aquele que é fraco forte, para que Deus o fortaleça e assim todos vamos mudar, vamos viver em harmonia. Vamos fazer a vontade do Senhor, que é o mais lindo, que é o que Deus quer de todos nós, que vivamos em harmonia. É isso. Bem, irmão, vamos continuar? Irmã, muito obrigada. A pergunta que eu tenho está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que diz: Sim. todos estes, referindo-se aos apóstolos, perseveravam unânimes em oração e súplica, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. A palavra unânime é um adjetivo que descreve um grupo de pessoas que compartilham o mesmo parecer, vontade ou sentimentos, ou seja, uma mesma meta ou objetivo. Irmã, o que podem fazer os que já receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam os dons e ministram na igreja para ajudar aqueles irmãos que ainda não alcançaram e que para que possamos pôr em prática essa unanimidade? Creio eu que na igreja primitiva, essa unanimidade era porque nenhum tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Todos estavam no mesmo sentir. Esperando. Exato. Agora conosco, alguns sim, já o temos, alguns não o temos. Mas hoje também podemos ter unidade assim. Por exemplo, podemos dizer: vamos nos reunir numa sexta à noite e vamos dedicar 1 hora para louvar ao Senhor, para ver se
as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo conseguem. Então, aqueles que já têm os dons falam, sim, vamos orar, vamos pedir para o Senhor batizá-los com o Espírito Santo, vamos orar por 1 hora, todos vamos ficar unânimes. Mesmo eu já tendo o Espírito Santo e os dons, eu vou ser unânime com aquele que ainda não recebeu. Eu desejando que ele receba e ele desejando receber. É essa unidade, a unanimidade, seria isso. Então, Muito obrigada, irmã. sim, é que antigamente é que a igreja já cresceu tanto, então sai das nossas mãos, do nosso controle, e às vezes acaba se formando uma bagunça, mas antigamente nós orávamos a tempo e a destempo. Nós começávamos no sábado a fazer uma oração, por exemplo, de 4 horas, para que dentro dessas 4 horas as pessoas recebessem o Espírito Santo. Agora não fazemos mais isso porque falta sabedoria em algumas pessoas. Algumas pessoas acabam se excedendo, outros têm falta de sabedoria e acabam tendo problemas nos seus lares com o esposo, com a esposa, porque nem toda a família vai na igreja. Então, se criava discórdia e ao invés de edificar, acabava sendo objeto de crítica, de fofocas. Então, tivemos de tirar essas coisas. Então, nós ensinamos para as pessoas que quando elas vêm no louvor, que elas aproveitem o tempo do louvor para que possam se concentrar em buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons nos dias de louvor. Porque não podemos mais dizer aqui, depois do louvor vamos ficar umas 10 pessoas, umas 15 pessoas e vamos louvar ao Senhor. Mas os outros ficavam sabendo e pensavam, eu fui discriminado, não me convidaram. Então as incompreensões se formaram dessa forma. Então, por isso, não fazemos mais nada. Só temos o dia do louvor, a hora dedicada a louvar ao Senhor. Vocês devem aproveitar para receber os dons. Vamos continuar com outra pergunta. Sim, irmã? Boa noite, irmã. Nós, os crentes de Weston, nos sentimos privilegiados por termos essa oportunidade. Irmã, tem uma pergunta pessoal. Tenho observado que, ultimamente, tem diversas tendências e métodos utilizados por pessoas e empresas para atrair clientes. Como, por exemplo, o Feng Shui, vou explicar um pouquinho, o Qigong, umas terapias, o Qigong e a Yoga. Essas práticas, ainda que oferecem benefícios aparentes, têm raízes em sistemas filosóficos e religiosos distintos, como o taoísmo chinês, inclusive práticas de origem religiosa. Para explicar um pouquinho o contexto, o Feng Shui é um antigo sistema filosófico chinês de origem taoísta baseado na ocupação consciente e harmônica do espaço. Por exemplo, a organização da casa, a posição dos móveis, a decoração, a posição de espelhos. Entretanto, normalmente falam que é para que flua energia ou algo assim. Em outros lugares oferece... Desculpa, irmã, mas sabe do que isso está me lembrando? Está parecendo os presságios e as superstições, não parece? É só presságios e superstições. Colocar o sofá desse lado, não. Colocar o espelho da outra forma. São presságios e superstições, na verdade. Mas as pessoas dão para cada corrente que inventam, eles dão um outro nome científico. Mas pode continuar, assim irmã. Outros lugares oferecem terapias como o Qigong e o Qigong, orientados à manutenção da saúde de medicina chinesa, segundo tradições budistas e taoístas, onde ensinam métodos de respiração, cura de doenças, oferecem liberar-se de traumas e ressentimentos. Bem, irmã, porque senão eu vou me esquecer. Quando as pessoas começam a fazer isso, do que a irmã está comentando, que para a respiração, para a meditação, para concentrar, quando as pessoas começam a ensinar isso aos outros, o diabo, ele está ouvindo tudo, ele está vendo tudo. Então, o diabo começa a ajudar as pessoas para que tudo que elas estão falando e ensinando se torne uma realidade. Então, fala para a pessoa
Então, senta com o seu corpo nessa posição e feche os seus olhos e pensa que você está no mar, pensa que você está no espaço. Se concentra, porque dessa forma você vai se curar, você vai sentir paz, você vai sentir felicidade se você fizer isso. E o diabo, ele está vendo e ele está ouvindo. Então, o que o diabo faz? Ele envia um espírito mau para que entre nessa pessoa e faça ela se sentir da forma que essa pessoa disse que ela se sentiria. É isso que acontece, porque o diabo, ele engana, ele se disfarça e faz todas as coisas para enganar as pessoas e conseguir muitos seguidores. Porque realmente, quem dá a verdadeira paz, felicidade e cura é o nosso Deus. Pode continuar, irmã, pode continuar. Bom, já quase respondeu, mas continuo Você parou no yoga. com a yoga. Mas a yoga é mais conhecida, bom, isso baseia-se na meditação e no relaxamento, mas a sua origem é hindu. Por favor, vocês têm que tomar cuidado de não irem praticar o yoga, porque senão vão entrar espíritos em vocês, vão entrar demônios na sua mente, no seu corpo, na sua cabeça. E o diabo vai começar a enganar vocês e afastar vocês de Deus, afastar vocês da verdadeira parte espiritual de Deus. Por favor, tomem muito cuidado. Isso, irmã, e esta prática é muito comum nas religiões como o budismo, o hinduísmo e o jainismo. Também, irmã, pois tem algumas tradições que em nossos países, eu sou colombiana, onde no campo, por exemplo, lá usam métodos como, um exemplo, quando uma criança tem uma hérnia, uma pessoa tem hérnia, marcam a palmilha do pé na árvore e dizem que Marcam a do sola? pé, ou seja, marcam o pé na árvore, tirando uma palmilha com uma pegada. Ah, tá. Como quem faz Isso, sapatos. assim. Como quem faz sapatos. E dizem que quando seca, a hérnia fecha. Pois isso também essa pergunta. Aí estão trabalhando os espíritos. Ok. A pessoa que ensinou isso, que diz vai na árvore, faz isso, faz o outro, essa pessoa está sendo respaldada pelos espíritos maus, pelos espíritos enganosos. Então, o espírito enganoso faz que as coisas aconteçam e se tornem verdadeiras, para que as pessoas continuem acreditando no engano, na mentira. Então, tudo isso são espíritos que estão lá. Eu mesmo, como quando falam sobre a acupuntura, que são as agulhas que colocam no corpo para tirar a dor. Tudo isso são espíritos. Há pessoas que são mais fracas e sensíveis. Elas acabam sentindo o efeito dessas agulhas porque é um espírito no meio que é quem tira a dor. Não é a agulha, não é a picada da agulha, mas é o espírito. Mas as pessoas falam, realmente, estava doendo aqui. Quando colocaram a agulha, a dor foi embora. Mas é porque o espírito está trabalhando para enganar as pessoas. O Senhor, Ele tira de nós as dores sem precisar de agulhas nem nada disso. Deus, muitas vezes, o Senhor permite... O Senhor, às vezes, Ele faz curas, permitindo que uma pessoa seja operada. O Senhor permite que ela passe por uma cirurgia. O Senhor pode permitir isso, mas é o Senhor quem está ajudando na cirurgia para que tudo saia perfeito e a pessoa possa sair bem dessa cirurgia, porque a mão de Deus esteve lá ajudando o médico. Mas isso é muito diferente porque os médicos não estão invocando nada. O Senhor diz para a pessoa, não se preocupa, tudo vai sair bem na sua cirurgia, eu estarei contigo e te ajudarei. E o Senhor faz isso, Ele faz os milagres dessa forma. O Senhor também trabalha dessa forma. Mas o Senhor também faz o milagre sem precisar de nenhuma coisa material. O Senhor diretamente faz o milagre. Ele trabalha da forma que Ele quer. Mas tudo isso são espíritos. Pode continuar, irmã, que a sua pergunta está muito interessante. Irmã, então eu gostaria, ainda que sei que já respondeu, mas gostaria que nos ensinasse a identificar como essas práticas desagradam a Deus e quais seriam os alertas para não sermos enganados.
Bem, irmã, é muito fácil, é muito fácil. A irmã está pedindo que eu ensine para vocês, mas é muito fácil. O que nós vermos que for sobrenatural, que tiver um monte de requisitos e coisas e detalhes e posturas e posições e palavras e lugares específicos e a luz precisa ficar acesa, a luz precisa ser desligada, que você precisa ficar em pé ou sentado. Tudo que você ver que for assim, suspeita de todas essas coisas. Essas coisas são ruins, elas não são de Deus. Porque vejam, Deus, ele simplesmente faz os milagres. O Senhor não nos diz, eu farei o milagre à meia-noite, ou eu vou te curar às 6 horas da manhã, ou eu vou te curar quando você estiver sentado, quando você estiver deitado na sua cama. Eu só vou te curar se você estiver sentado numa cadeira específica na igreja. O Senhor não faz isso. Ele faz a cura em qualquer lugar, de qualquer forma, onde você estiver, não é? Então as coisas de Deus são muito normais. O Senhor faz coisas de uma forma normal. Com o Senhor não temos de ter... É que, por exemplo, nós recebemos, às vezes, o Espírito Santo orando com os olhos abertos. Às vezes estamos orando com os olhos abertos, pensando no Senhor, e o Espírito Santo vem em nós. Começamos a falar em línguas e até sai profecia de nós e nós começamos a profetizar. As pessoas até podem achar que estamos falando sozinhos, mas eu estou profetizando com os olhos abertos. Alguma coisa que impeça isso? Não, porque para o Senhor não há nada impossível. As coisas de Deus são tão simples, tão fáceis. Não tem nada disso. Quando vocês verem coisas que são estranhas dessa forma, imediatamente fiquem desconfiados. Não confiem nisso. Não creiam nisso, porque as coisas de Deus são muito simples. O Senhor, ele é perfeito e ele simplesmente envia a cura. O Senhor é tão perfeito que ele tem curado as pessoas só delas estarem assistindo o vídeo do estudo bíblico ou ensinamento em vídeo. E não é porque o Senhor ele está dentro do telão, não é porque o Senhor esteja na tela do vídeo do ensinamento. É porque você está assistindo e você abriu o seu coração a entender o que está sendo ensinado. Você está abrindo seu coração e dizendo, sim, Senhor, eu te amo porque fizeste tantas coisas por mim, eu estou tão agradecido contigo. Então, o que você sente nesse momento assistindo o vídeo é isso que Deus vê em você e por isso Ele te dá a bênção e o milagre. É assim como o Senhor faz os milagres. Há pessoas que dizem, sim, o Senhor me curou, Ele fez um milagre em mim quando eu estava assistindo o estudo bíblico, mas não é porque assistir o estudo bíblico seja o mistério ou é lá onde tem o poder. Não, é o seu coração, a sua mente, o que você sente nesse momento, o que você está atraindo do Senhor nesse momento. Por isso o Senhor diz, esse aqui ele quer receber, ele presta atenção, ele está feliz e contente, então eu farei o milagre do que ele está me pedindo. É assim como o Senhor age, é assim como Ele faz os milagres dEle, é dessa forma. Para que as pessoas às vezes não digam, é que a tela é que tem um milagre, o vídeo é milagroso. Não, o milagre é você. Porque se você confia, crê e ama Deus, Deus vai ficar do seu lado fazendo milagre. Pode continuar, irmão, já terminou. Irmã, por último, faço essa pergunta especialmente porque tenho visto que familiares e pessoas próximas que são recentes. E eu já ouvi pessoas da igreja também, que vêm na igreja e vão depois fazer essas coisas. Já contaram pra mim, já vieram com essa fofoca. Pois eu sei que eles, de repente, não têm doutrina ainda e caíram nisso. Não tem firmeza. Aqueles que vêm na igreja e depois fazem essas coisas lá fora é porque eles não têm firmeza no Senhor. Eles ainda não se converteram a Deus, eles não entenderam o caminho do Senhor. E eles vêm aqui só sentar como ouvintes, só para receber profecia, mas o coração deles está longe. Então, isso é muito triste, mas temos que orar por eles, não é? Temos que orar por eles. É levar as cargas uns dos outros. Bem. Sim, irmã, pode continuar. Então, irmã, por último, para saber como abordar essas pessoas sem que eles creiam que somos fanáticos em dizer-lhes que estas situações não agradam a Deus, nós como devemos dizer-lhes, sendo que sabemos que foram crentes que são recentes, que de repente deixam
Se deixam convencer de outras pessoas que... Não. Se você conhece pessoas que estão fazendo essas coisas e estão vindo na igreja, você pode ensinar. Não tem por que eles pensar que você é fanática. Você simplesmente está ensinando a doutrina para eles. Está falando, não faz isso. Porque se você pensa isso, aceita isso, acredita nessas coisas, vai fazer essas sessões, essas atividades, o Senhor não vai te abençoar. O Senhor não vai cumprir as promessas dele. O Senhor nunca vai ficar do seu lado. Então, o que você quer? Você quer a bênção de Deus? Se afasta disso. Não acredita, não confia nisso. Se afasta disso. E você precisa falar essas coisas. Não ache que eles vão achar que você é fanática. Ser fanático seria se eu estou na rua e vejo pessoas fazendo isso e eu começo a gritar com eles, vocês estão pecando, vocês vão para o inferno por fazer isso, sem eu nem conhecê-los. Eu ficar fazendo isso no meio de todo mundo, isso seria fanatismo. Mas quando eu conheço a pessoa, eu posso repreender o que ela está fazendo, porque ela me conhece e eu conheço ela, e aí eu consigo corrigir. Mas se eu não conheço e eles não me conhecem, que eles façam o que eles quiserem. Eu não vou entrosar nisso, eu vou respeitar o que eles estão fazendo lá. Mas se eles me procuram e eles me dizem, senhora, eu quero convidar você a fazer isso aqui, eu diria, não, obrigada, eu já confio em Deus, não preciso disso, até mais. Pronto. Seria dessa forma, mas sim, precisamos ensinar para as pessoas que conhecemos, corrigir e ensinar eles com mansidão, como o apóstolo disse. Bem, muito interessante a sua pergunta. Bem, há alguma outra igual? Outras perguntas assim? Sim, irmão, sim. Irmã Maria Luísa, boa noite, que Deus a abençoe. Agradeço a oportunidade que nos dá, tendo ela aqui, para nos repartir a sua sabedoria. Minha pergunta está fundamentada em 2 livros da Bíblia, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabemos e temos conhecimento, de acordo com a doutrina e os estudos bíblicos que a senhora tem feito, que em Salmo 5:10, Jesus, através dos lábios do rei Davi, ele pedia a Deus que castigasse aos fariseus e aos saduceus, porque blasfemavam contra ele e diziam que nele havia demônios, espíritos maus. E efetivamente, você nos disse que isso passou, eles foram castigados. E tempos depois, já no Novo Testamento, em Marcos 3:28, onde o Senhor Jesus Cristo, com as suas próprias palavras, diz: de certo digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e as suas blasfêmias. Mas qualquer que blasfeme contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas que será réu de juízo eterno. Nós, como cristãos, como filhos de Deus... Antes de... Quando você leu nos Salmos, quando o rei Davi pediu castigo porque blasfemaram contra Deus, eles blasfemaram contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nessa profecia dos Salmos, o Senhor está pedindo ao Pai que castigue essas pessoas que blasfemaram porque elas estavam falando contra o Senhor Jesus Cristo, falando que ele era um mentiroso, que ele era um demônio. Então era essa blasfêmia contra Deus que não era perdoável e por isso ele pedia castigo. Contudo, quando diz aqui em Marcos que todo pecado será perdoado e toda blasfêmia que for cometida será perdoada, menos a blasfêmia do Espírito Santo, não. Você pode continuar. Então, levando em conta o que passou com o Senhor Jesus Cristo, podemos deduzir que qualquer pessoa que blasfema contra a senhora, que é a líder espiritual da igreja... Se alguém blasfemar ou dizer, essa senhora Maria Luísa, eu não gosto dela porque ela é feia, porque ela é até baixinha, além de tudo, ela não estaria blasfemando contra mim. Mas se ela diz, essa senhora Maria Luísa, o que ela prega, o que ela está ensinando é falso, é mentira, é um engano, ela está enganando as pessoas, isso seria blasfêmia. Por quê? Porque eu fui colocada pelo Senhor para pregar e falar dessa palavra.
Então, irmão, agora sim você consegue diferenciar o que é blasfêmia e o que não é? Sim, sim, irmã. Ou, por exemplo, quando as pessoas dizem nesta igreja é que a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional é uma mentira. Eles são os diabos, eles são os bruxos, eles só falam mentira. Se as pessoas falarem isso, eles estão blasfemando contra Deus. Porque o Espírito Santo disse que esta é uma igreja que Deus mesmo levantou faz mais de 60 anos. Estão vendo? É isso, irmão. Perfecto. Perfeito. Também tem entendido que quando a pessoa fala contra a profecia, estão blasfemando contra o Espírito Santo, levando em conta esses conceitos que não ficaram claros. Gostaria que nos aprofundasse. Aí nós não poderíamos saber se a pessoa está blasfemando ou não, porque acontece que dentro da congregação há algumas pessoas que ainda não se converteram a Deus, que não estão em dia com Deus. Então, parece como se eles tivessem o Espírito Santo, mas eles não têm. Parece como se eles tivessem a profecia do Senhor, mas eles não têm. O que eles têm é um espírito enganoso que profetiza para as pessoas mentira. Então, a pessoa pode dizer: o que você falou é mentira, o que você profetizou para mim não é real. Aí a pessoa não estaria blasfemando, porque ela tem razão. A pessoa que lhe deu a profecia está só disfarçada, fazendo coisas que Deus não lhe mandou a fazer, aparentando, fingindo ter de Deus. Então, nesse aspecto, nós não sabemos, ou não poderíamos dizer se a pessoa está blasfemando ou não. Mas, quando, por exemplo, as pessoas falam esta igreja, porque o Senhor disse, eu formarei a minha igreja, e tem sido o Senhor quem formou, porque em todos esses anos, vejam todas as igrejas que temos, tem sido o respaldo de Deus, porque foi Amém, Ele irmã. quem falou. Que aqui na congregação há tudo, como o Senhor Jesus Cristo disse, há joio e há trigo, o Senhor disse, há joio, e o joio são as pessoas ruins, as pessoas que não se convertem, pessoas que vêm e, bem, é Deus mesmo quem vai tirar essas pessoas. O Senhor Jesus, ele disse, deixem que o joio e o trigo cresçam juntos, porque se vocês tirarem o joio de uma vez, o trigo vai sair machucado. Então, deixem nas mãos de Deus, porque Deus separará o que é e o que não é, mas a igreja do Senhor vai seguir em frente. Então, nós temos aqui respeitar a palavra de Deus. Sim, irmão, pode seguir. Bom, irmã, tendo em claro tudo isso, nós, tratando de buscar a perfeição, de agradar a Deus no que fazemos, sabemos que na medida que aprendemos mais doutrina, Deus não olha com bons olhos se fazemos o bem, mas se fazemos o mal, ao ter muita doutrina, o Senhor pode nos castigar e nos julgar mais fácil. Nós, como filhos da igreja, como fazemos para evitar de blasfemar contra o Espírito Santo por ignorância de alguma coisa que possamos fazer, ou pensar, ou falar? Talvez isso pode acontecer, como eu disse antes, quando nós falamos sobre a profecia de alguém, não é? Porque falamos, bom, me profetizaram isso e isto não concorda, não é correto, provavelmente essa profecia não é de Deus, provavelmente é da carne, ou pode ser um espírito enganoso. Temos que ver, temos que fazer seguimento para descobrir. E isso acontece, isso pode acontecer entre nós. Mas não é que Deus vai ficar bravo por nós pensarmos essas coisas, porque Ele sabe que nós estamos tentando descobrir e não nos deixar enganar pelo inimigo, para que realmente todas as coisas sejam de Deus e tudo esteja dentro do reto e justo. O Senhor sabe que é essa nossa luta. Ele sabe que nós não estamos fazendo isso por maldade, de tirar o mérito de alguém ou desprezar alguém, mas é analisando e verificando que tudo seja reto e tudo seja do Senhor. Sim. Assim, muito obrigado, irmã Maria Luísa. E a doutrina, quem tiver conhecimento, na Bíblia diz que Deus, a quem mais Ele dá, mais cobra dele. Então eu digo que o Senhor provavelmente Ele dá muito, Ele dá conhecimento, da sabedoria, da inteligência, dá dons espirituais. E eu acho que uma pessoa que recebe isso não vai desapontar o Senhor.
Pelo contrário, essa pessoa vai agir até melhor a cada dia, porque tem a sabedoria e a inteligência e pode agradar a Deus. Eu acho que o Senhor está falando de pessoas às quais Ele deu tanto e se manifestou tanto neles, mas Amém, as irmã. pessoas não quiseram aceitar nos seus corações e nunca se converteram ao Senhor. Porque mesmo vendo os milagres, vendo a doutrina, vendo todos os sinais que o Senhor fez, não quiseram se converter. Eu acho que são essas as pessoas do verso, porque o Senhor lhes deu conhecimento, lhes deu testemunho dos milagres dele e não se converteram e continuaram fazendo aquilo que é errado. Então Deus cobra deles. Mas as pessoas que o Senhor dá mais do seu espírito, mais da sua sabedoria, mais da sua doutrina, essas pessoas precisam seguir em frente no caminho do Senhor. Até agora eu não conheço nenhum que tenha se tornado mal por Deus ter lhe dado muito. Porque a quem Deus dá mais é mais santo, mais perfeito, mais humilde, mais simples. São esses os sinais do verdadeiro crente que recebe a bênção de Deus. Sim, vamos continuar? Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Deus a abençoe. Obrigado, irmã, por essa bênção espiritual. Desejamos há muito tempo esse estudo bíblico. Que Deus a continue abençoando, irmã. Obrigada. Se me permite, tem uma pergunta na Bíblia, no livro de João, capítulo 20, versículos 5 ao 7. Sim, João 20. 20, versículos 5 ao 7. Sim. O Senhor nos fala aqui sobre a ressurreição. Irmã, segundo a tradição dos judeus, primeiro vou ler o versículo 5 ao 7. E abaixando a olhar, viu os lençóis colocados no chão, mas não entrou. Falando aqui o apóstolo João, versículo 5. Versículo 6, logo atrás dele, chegou Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu os lençóis colocados no chão. E no versículo 7 diz, e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Irmã, segundo a tradição dos judeus naquela época, quando o dono de uma casa terminava de comer, colocava sobre a mesa um sudário ou um tecido que utilizava. Se ela deixava-se ali dobrada, o servo sabia que ele ia voltar à mesa. Dessa maneira, o servo não tocava no sudário. Baseado nisso, naquilo que vemos que o Senhor Jesus Cristo pudesse ter deixado o sudário dobrado à parte, como descreveu no versículo 7, dobrado, sabendo que em alguns lugares da Bíblia, como em 1 Tessalonicenses, Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens pela sua igreja. Os sudários dobrado à parte teriam um significado diferente, sabendo que o Senhor Jesus Cristo era judeu, ou seja, que ele viria novamente vindo para a sua igreja, Irmã, porque ou alguma mensagem assim, irmã? Eu acho que o sudário não tem nada a ver com a vinda do Senhor. Isso são ou eram coisas dos usos e costumes das pessoas da época. Usos e costumes que eles costumavam fazer. Senta aqui, lava as mãos antes, faz isso e aquilo, mas não tem nada a ver com a vinda do Senhor. E você disse que, segundo os usos e costumes, diz que eles costumavam que o servo era quem se encarregava de organizar, mas aqui quem fez? Provavelmente o Senhor, quando ele ressuscitou, ele mesmo arrumou as coisas e deixou elas lá. Mas não tem nada a ver com o espiritual, com a vinda dele, não significa isso, tá? Simplesmente estão nos contando do que os discípulos acharam quando eles chegaram no sepulcro, porque eles não viram o Senhor mais e eles viram como ele ficou quando foi sepultado. Então eles se tornaram as testemunhas, a evidência de que ele tinha ressuscitado. É isso mais importante. Bem, vamos continuar? Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, que Deus lhe dê longos anos de vida, saúde, vigor e a respalda grandemente. Minha pergunta é, quando temos sonhos com leões e serpentes grandes, isso representa o diabo? Sim. Leões, sim. Se você sonha com um leão, é porque é uma pessoa que tem a característica do leão. Quer dizer que uma pessoa furiosa, uma pessoa enraivecida, perigosa, porque um leão é perigoso. É uma pessoa forte,
uma pessoa perigosa, forte, provavelmente ela está num cargo acima de você, seja no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa. Então tome cuidado, ore para Deus. Se você sonha que um leão está tentando te machucar, ora. Mas se você sonhar com um filhotinho de leão, não tenha tanto medo, porque você é mais forte do que esse filhote de leão. Assim você poderia interpretar. Se você sonha com uma serpente, é inimizade, fofocas, inveja, que o inimigo vai tentar colocar uma armadilha no seu caminho usando uma pessoa que tem muita inveja, que vai contra você. Então, ore a Deus por isso. O que mais, irmã? Pode continuar me perguntando. Irmã, e minha última pergunta é: tenho entendido que o cetro na antiguidade representava a autoridade ou poder dos reis. Significa o mesmo espiritualmente? E a quem Deus entrega este cetro? Bem, o cetro significa poder, comando, autoridade, significa poder. Deus deu para Moisés uma vara, não é? E ele disse para Moisés que com essa vara ele faria os milagres e que tudo que ele tocasse com a vara seria feito milagre. E assim Moisés fez. Hoje o Senhor também, Ele coloca nas nossas mãos uma vara ou um cetro, como vocês quiserem chamar, vara ou cetro. E isto significa poder, autoridade e comando. Então, vocês peçam a Deus que Ele lhes dê isso, porque tem muita importância na nossa vida espiritual. Porque isto significa que nós somos poderosos e vamos conseguir lutar contra o diabo e vencê-lo. Poderemos lutar contra os demônios, orando e impondo as mãos pelas pessoas e repreendendo os demônios, e eles irão embora, porque eu tenho uma vara, um cetro. Ou, se não posso orar, impor as mãos das pessoas que têm bruxarias, feitiçarias, elas vão ficar libertas, porque os demônios vão embora, porque eu tenho a autoridade e o poder, porque eu tenho o respaldo de Deus nessa vara, nesse cetro que Deus colocou nas minhas mãos. É isso. Eu, como forma de testemunho para que possamos aprender, como forma de testemunho, faz muitos anos, quando a igreja começou, o Senhor me disse: eu coloquei uma vara nas suas mãos. Ele me disse: coloquei uma vara nas suas mãos. E ele me disse: o que isso significa? Obrigada. O Senhor me disse: você sabe o que significa essa vara? E eu disse: não, Senhor, não sei o que significa. Ele me disse: significa poder, autoridade. Foi o que ele me disse. Então, por isso eu aprendi. E eu sei que Deus deu isso para todos nós, porque é por isso que nós impomos as mãos e o diabo sai fugindo, os demônios, tudo sai fugindo pelo poder que Deus nos deu. É isso, agradecemos ao Senhor. Bem, sim, irmão. Irmã Maria Luísa, é um prazer estar aqui na sua presença para fazer uma pergunta. Minha pergunta se baseia no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 25. Mateus 13, 25, sim. Aqui diz: mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou joio entre o trigo e retirou-se. Irmã, se seria tão amável, poderia me explicar mais profundamente o que seria esse verso? E explicar que se podemos cair e ser joio também? Bem, irmão, diz aqui no verso 24... o Senhor Jesus Cristo propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo ou no seu território. Mas enquanto os homens dormiam, quer dizer, os trabalhadores dele, os empregados dele, veio seu inimigo, o inimigo desse senhor, e semeou joio entre o trigo e retirou-se. E quando a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram os servos do pai de família, do dono de casa, e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: você quer que nós arranquemos? Nós arrancamos. E ele disse: não, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então não façam isso, deixai crescer juntas as duas coisas até a colheita. E no tempo da colheita, o trigo será recolhido no celeiro, mas o joio vai ser queimado no fogo. Então o joio é o ruim, as ações erradas de uma pessoa. E talvez, na congregação,
Também tenha-se pessoas que sejam joio porque elas não se converteram ainda, porque talvez elas têm muitos espíritos maus que não deixam elas pensar direito, nem se converter a Deus, nem mudar. Então elas vivem no mesmo pecado, machucando e prejudicando as outras pessoas, os crentes, criando fofoca, murmurando, criticando, falando coisas erradas, falando mentiras. Bem, e isso faz elas se tornarem joio. Portanto, o Senhor disse: bem, como nós, como seres humanos, não sabemos quem é quem tem um coração limpo e puro, quem não, quem sim, porque há aparências e nós facilmente podemos ser enganados por essas aparências. Não sabemos, estamos todos juntos. Mas é o Senhor quem define. No tempo dele, é Ele quem vai castigar, vai tirar esse joio para que somente fique na igreja o trigo. Mas o irmão perguntou: mas e nós? Será que o diabo fará que nós nos tornemos joio? Não, que Deus nos guarde disso, porque nós amamos a Deus, nós confiamos no Senhor, nós queremos fazer a vontade do Senhor, estamos aprendendo a doutrina e queremos praticá-la na nossa vida. Então, como vamos sequer cogitar que o diabo vai nos dominar e vai nos fazer nos tornar joio? Claro que não, sou eu quem vou dominar o diabo, sou eu quem tenho o poder e a faculdade divina para conseguir ir contra o diabo e lutar contra ele e tirar ele. Então, eu não acho que nós, os que amamos a Deus, que um dia desses vamos cair na armadilha de sermos joio. Não pode acontecer isso. Bem, irmão, era essa a sua pergunta? Sim, irmã. Muito Bem, obrigado. Que Deus a última abençoe. pergunta, sim, irmã. Boa noite, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Irmã Maria Luísa, meu coração transborda de alegria de tê-la hoje aqui. E é certo, essa vara que o Senhor entregou a você com poder, eu sou testemunha deste poder que o Senhor lhe deu a você, pois um familiar muito próximo, o inimigo estava à espreita dele, ele temia dormir, porque ao dormir tinha pesadelos onde o diabo queria matá-lo. Então, ele ficava enlouquecido e destruía tudo, a tal ponto que tive que levá-lo a um hospital e iam interná-lo. Consegui falar com alguém que falou com o irmão Kevin para ver a possibilidade de que eu pudesse trazê-lo à igreja e você lhe impusesse mãos. Você imediatamente disse que sim. Eu assinei os documentos no hospital. Não aceitaram hospitalizá-lo sob minha responsabilidade. E foi assim quando eu o trouxe à igreja e você se aproximou dele, falou-lhe muito bonito, disse-lhe que confiasse em Deus, buscasse dele e que cresce que ele iria libertá-lo de todas essas angústias, de todos estes pesadelos. E foi assim, irmã, como você lhe impôs mãos essa noite. E essa foi a última noite que meu filho sonhou com o diabo e com essas artimanhas. Dou a honra e a glória ao Senhor. Agradecemos o Senhor. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está baseada em 1 Coríntios 13, 4. Sim, irmã. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é jactancioso, não se envaidece, não faz nada indecoroso, não busca o próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal. Em um estudo bíblico, você nos explicava que quando há pessoas que nos fazem algo mal, mas isso não é tão grave, devíamos perdoar, não guardar rancor por estas coisas. Mas o mais importante era que este perdão saísse do nosso coração. Também nos explicou que se o que nos fizeram era algo muito grave, devíamos afastar-nos dessas pessoas e orar ao Senhor por esta situação. Ao pedir ao Senhor e pedir ao Senhor que fosse Ele quem nos curasse essas feridas,
e que ele fizesse justiça, mas que por sobre todas as coisas, que pedíssemos ao Senhor, que não permitisse que em nosso coração guardasse nenhum sentimento de ódio e de rancor. Minha pergunta é, irmã, se essas pessoas hoje em dia não se arrependeram de todo o mal que fizeram e, ao contrário, ainda continuam tentando encontrar a maneira de seguir prejudicando-nos, como podemos manter o nosso coração limpo sem que possa guardar um sentimento de ódio ou rancor? Eu acho que se essas pessoas continuam. Bem, e se são pessoas como família, não é? Parentes, ou pessoas talvez que não sejam irmã, família? Família. Porque se são família e todos têm que ficar perto para evitar isso, é melhor se afastar. É melhor se afastar. Não guardar rancor, nem ódio, mas se afastar para evitar as controvérsias, para evitar as dissensões, as brigas, porque se todos são perto o tempo todo, então está continuamente a contenda, a briga. Então é melhor a pessoa fugir. O Filho de Deus foge, se afasta, ignora tudo o que tentarem fazer contra ele, o que falarem contra ele, o que pensem, ignora isso e tenta viver isolado. Seria essa a solução, quando é família. E quando são pessoas que não são próximas, não são família, ainda mais eu posso me afastar das pessoas. Eu fico longe, vivo longe dessas pessoas para que isso seja problema deles. Tudo que tentem fazer contra mim ou falem contra mim é problema deles e Deus vai cobrar deles. Mas eu, no meu coração, fico com ele limpo, sem guardar ódios nem rancores, e eu cumpro com o meu dever espiritual diante do Senhor. O restante é Deus quem vai fazer justiça. Deus é quem fará justiça. Nós somente entregamos na oração para Deus, falamos, Senhor, veja o meu problema, os meus vizinhos ou quem for. Eu te peço, Senhor, que me ajudes para ter graça e que não existam estas contendas, essas desavenças, todas essas coisas. Me ajuda, Senhor, o que ainda está me faltando? Será que ainda me falta graça? Será que ainda eu preciso ser misericordiosa, bondosa, educada? O que está acontecendo? Me ajuda, Senhor. Me ensina para que os meus vizinhos não fiquem contra mim, que não fiquem com ódio de mim. Bem, que tentem me prejudicar ou fiquem enraivecidos contra mim sem eu ter lhes dado motivo. Nós temos que orar ao Senhor e perguntar para Ele no que estamos falhando para conseguir arrumar esse assunto. Se é que nós não podemos nos afastar, se precisamos ficar vivendo todos no mesmo lugar, então temos que tentar arrumar a situação com a ajuda do Senhor. O outro, do coração, que não tenha ódio nem rancor, é muito importante. E que seja Deus quem faça justiça, e que seja Deus me ensinando e me ajudando a viver em harmonia e comunidade com as pessoas. É isso. Porque também há pessoas que elas não abrem nem um sorriso, elas nem cumprimentam. Então as outras pessoas ficam irritadas com isso, ficam aborrecidas com isso. Então nós precisamos nos examinar e pensar o que está acontecendo comigo. Porque eu também não posso ser... Se eu for meloso demais, isso é ruim, mas também não posso ser tão amargurado. Eu tenho que ser um termo meio. Tomara que Deus nos ensine. Tomara que Deus nos ensine a forma como devemos agir para que possamos ser moderados, para que estemos no meio termo e assim, dessa forma, possamos conviver com as pessoas e ter harmonia com as pessoas e evitar os problemas. Bem, e fazer a vontade do Senhor. Bem, agradeço vocês, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Nós vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor pela cura dele, pedindo ao Senhor pelas petições que tivermos, pelos desejos do coração, pedindo ao Senhor também pelos dons espirituais, pedindo batismo com o Espírito Santo, aqueles que não têm. E bem, há tantas coisas que nós temos e cada um precisa colocar isso na presença do Senhor diante dele, para que Deus possa nos ajudar a viver uma vida reta e santa e agradar ele em tudo, porque ele merece. Então vamos orar. Pai Celestial,
Bendito Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Senhor, nessa noite, por este estudo bíblico, meu Senhor. Te agradeço pela meditação, pelas reflexões. Senhor, também te agradeço porque estás nos ensinando, porque nos diriges, nos guias com a melhor forma para que nós sigamos no teu caminho. E tu estás nos levando, estás nos conduzindo com a tua mão poderosa pelo caminho reto, pelo caminho da perfeição, porque nós queremos fazer a tua vontade, queremos te agradar em tudo, queremos viver uma vida santa diante de ti, fazer a tua vontade, cumprir os teus mandamentos. Então, obrigada, Senhor. Nos ajuda para que possamos sermos porta-vozes da Tua Palavra para muitas pessoas, que consigamos ter graça diante das pessoas do mundo, para que quando nós testifiquemos para eles do Teu poder, da Tua existência, eles aceitem. Nos ajuda, Santo Pai, eu te peço no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que estendas a Tua mão poderosa e cures as pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças de todas as idades que estão doentes, que estão no hospital ou estão num leito doentes. Todas as pessoas que estão sofrendo de dores pelas suas doenças físicas, Senhor, estende a tua mão e cura eles e liberta eles. Ouve a oração de cada um e liberta, Senhor. Limpa cada um. Senhor, também aqueles que sofrem de bruxarias, de feitiços, aqueles que estão atados, que estão acorrentados pelo diabo, com correntes, quebra essas ataduras, essas correntes, liberta eles e lhes dá paz, dá felicidade para cada pessoa, dá juízo e raciocínio para cada um, para que eles possam pensar direito, para que eles possam tomar decisões, para que todos possam te honrar e te louvar com juízo. Bendito Deus, olha para todas as diversas doenças físicas, mentais. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia no nome glorioso de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Senhor, aviva a tua obra, limpa e liberta todos nós. A honra seja para ti, Senhor, a glória seja para ti. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Te damos os louvores, porque tu és digno da honra e do louvor, digno dos louvores do teu povo. Bendito seja o Senhor. Como disse o Senhor, no meio da congregação, eu te louvarei. E nós estamos aqui para te louvar, para te honrar, para glorificar o teu nome. Te agradecemos, Pai, te agradecemos no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. A glória seja para o nosso Deus, os louvores sejam para o Senhor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén.
Bendito seja o Senhor. Agradecemos o nosso Deus poderoso. Obrigada, Senhor. Agradecemos o Senhor, agradecemos o nosso Pai. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe todos e todas as irmãs e irmãos, que o Senhor abençoe vocês grandemente. Até mais, até a próxima. Obrigada. Deus abençoe vocês, irmãos.